Comecei há 10 anos, em 2011, para tirar design multimédia aqui no departamento. Eu comecei a trabalhar como designer gráfico já durante o mestrado, mas comecei a gostar da ideia de pensar os projetos como sistemas. E o código aí, descobri que gostava de programar. Esta parte mais artística do meu trabalho é como se fosse um escape, como se fosse algo que eu quisesse testar, uma maneira diferente de pensar um sistema, algo que não encaixasse nem em trabalho académico, nem em trabalho de comercial. Como eu trabalhava muito com essa questão de abordagens de código, de abordagens computacionais no design gráfico, abordagens computacionais para a geração de arte, e aliado ao meu gosto por sistemas, que é algo que eu acho que marca muito o meu trabalho, comecei a desenvolver certos projetos que refletiam um bocadinho isso e que eram experiências alternativas que eu queria fazer, maneiras diferentes de gerar audiovisuais, novas estratégias de comunicação, maneiras diferentes de fazer as coisas, de mostrar coisas. Acho que eu estou muito interessado em duas coisas neste momento, em sistemas de simulação. É uma ideia antiga, mas a ideia da máquina criar arte, ou seja, como é que a máquina cria arte, qual é o processo que ela cria, ou seja, qual é a aprendizagem para ela criar, porque é que distingue que aquilo é arte da máquina, ela teve uma maneira de pensar, um modo de ver algo, e esse modo de ver eu acho que é interessante sempre se for influenciado pelas pessoas. Ou seja, nós quando olhamos o nosso processo de observação, é que classificamos que tipo de coisa é que estamos a ver, de que forma é que as coisas vão surgir, de que forma é que nós vamos percepcionar aquilo, a nossa maneira cultural, as nossas questões sociais e culturais influenciam a nossa percepção, que é isso, eu tento transmitir isso do ponto de vista da máquina. E nesse sentido faz sentido ter uma abordagem em que metes a pessoa no centro, em que a pessoa, os participantes da instalação, da obra, no centro, em que ela é o que a máquina observa das pessoas, como ela depois cria algo a partir disso, ou seja observação direta, seja por dados. Na verdade, no projeto da ZET acaba por ser bastante simples a nível conceptual, que eu só quis que existisse um sistema que tivesse a gerar algo com base no que as pessoas estão a falar. Ou seja, olhando para o Twitter, ele procura as trends, ele classifica emocionalmente as trends. A partir disso, ele basicamente tem uma maneira de interpretar um sistema de regras que ele próprio vai desenvolvendo para perceber como as formas vão sendo criadas, e depois do outro lado mostrar o que é o material cru, ou seja, quais são os conceitos, as pessoas, as bases que estão a dar aquela geração de vídeo e de som, que é sempre com base no que está a acontecer no Twitter, ou seja, a pessoa indiretamente, toda a gente indiretamente está a influenciar como a peça de arte está a ser mostrada. E o sistema apenas está a pensar como é que vai mostrar aquilo e a aprender como é que vai mostrar aquilo, porque até há um processo de aprendizagem no próprio sistema em que rapidamente ele consegue perceber que, embora um tópico comece com raiva, rapidamente passa para a alegria, e eu achei esta transição bastante interessante, ou seja, de que o próprio sistema está a aprender como interpretar os dados das pessoas e como os transformar em algo que ele, por ele próprio e com a minha ajuda, acha que é arte. Acha que é arte ou acha que é estético, no mínimo.